Olá pessoal, bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós continuaremos os temas relacionados ao módulo 6 da apostila número 2. Lembrando a vocês que nós estávamos falando a respeito da transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, os dois períodos que compõem a chamada Idade Medieval, marcada pelo surgimento do feudalismo. Hoje nós estudaremos então quais foram os elementos que possibilitaram essa transformação. Primeiramente, vamos fazer aí uma espécie de brainstorm, vamos retornar aí aos temas relacionados à Alta Idade Média num resuminho bem simples. Sabemos que foi um período marcado pelas invasões germânicas que colaboraram para o surgimento dos chamados reinos bárbaros. Nós estudamos um dos casos desses reinos, que foi o Reino Franco, que possibilitou o surgimento de um grande império, o Império Carolíngio, que lançou as bases políticas que acabaram contribuindo para o surgimento de alguns elementos do feudalismo. Como nós vimos, a relação de suzerania e vassalagem, ela deriva dos títulos de nobreza criados por Carlos Magno. Então, nesse sentido, primeiro elemento, invasões germânicas, eslavas, vikings, húngaras e árabes marcam a Alta Idade Média. Devido a essa situação, a Europa ficou isolada, a Europa Central, porque ela não podia fazer comércio no que dizia respeito ao que era o, o mundo árabe, uma vez que eles tinham domínio sobre todo o Mediterrâneo. Apenas poucas regiões da Europa continuavam com essa atividade, as duas cidades de Gênova e Veneza, na Península Itálica, e a economia, portanto, voltou-se à agricultura, devido à formação dos chamados feudos, que eram unidades de administração dos chamados senhores feudais, todos eles nobres, no qual se desenvolvia principalmente as atividades agropecuárias, marcada pela baixa produção de alimentos e a quase inexistência do comércio. Segundo elemento. Nós vimos que o modo de vida era concentrado, eu até trocaria essa palavra que está aqui na apostila por concentrado nos feudos. Por quê? De fato, era descentralizado politicamente. Né? Então, era um estilo de vida concentrado nos feudos e fortemente influenciado pela Igreja Católica, que era bastante intolerante em relação aos que buscavam um modo de pensar independente. Nós vimos que o clero, que era o grupo de pessoas que pertencia a essa instituição, a igreja, desenvolvia o que nós chamamos de monopólio ideológico do feudalismo. Eles controlavam o imaginário, as ideias, as crenças, e por isso mesmo era por meio das regras desenvolvidas pelo clero que se estabelecia o comportamento tanto individual quanto coletivo. Entretanto, esse clima de estabilidade, esse clima todo, esses elementos, perdão, que acabaram se agrupando em torno do feudalismo, contribuíram para o surgimento do que nós chamamos de estabilidade política entre os séculos X e XI. Nesse sentido, as relações sociais elas estavam um tanto quanto controladas, o que permitiu que ocorresse um aperfeiçoamento e mesmo um desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Quando nós falamos em tecnologias de produção, a palavra tecnologia, ela não necessariamente tem relação com celulares, computadores e esses outros meios atuais. Tecnologia vem de técnica, ou seja, um modo de se executar algo. Quando nós falamos de tecnologia de produção no período do feudalismo, falamos, obviamente, em novas técnicas de produção, principalmente agrícolas. Então, esse clima contribuiu favoravelmente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico em várias áreas, com destaque para os instrumentos agrícolas, o que ajudou a aumentar a produção de alimentos. Tudo bem até aí?
Então, vamos ver quais foram essas diferentes técnicas de produção agrícola que contribuíram para essa transformação efetiva dentro dos feudos. Primeiramente, nós temos a chamada rotação trienal de culturas. Aqui é uma representação de um feudo, certo? E o que aconteceu? Imaginem só que se nós fôssemos fazer uma representação das terras que eram objeto de produção no feudalismo, imaginem um círculo, né? Imaginem uma pizza. Metade do círculo, metade das terras, era utilizada para a produção durante um certo ano, enquanto a outra descansava. O que eles então fizeram? Substituíram esse sistema pelo sistema trienal. 2/3 das terras passavam então a ser cultivadas, enquanto 1/3 delas permanecia em descanso. Por quê? A terra ela precisa ser novamente adubada, trabalhada, para que ela possa se tornar fértil e assim a produção possa prosperar. Se ela for utilizada, ela fica de maneira contínua, ela fica viciada. Isso não permite que ocorra o processo de germinação. Então, o que eles fizeram? Dividindo em 2/3 para produção, 1/3 de descanso, durante uma rotação de 3 em 3, de ano em ano, nesse sistema, era possível aproveitar muito mais a produção. Vejam só, o sistema trienal de rotação de culturas se difundiu a partir do século X e consistia em variar os produtos cultivados para evitar o esgotamento do solo. Isso favoreceu a fertilidade do solo e a produtividade agrícola, que chegou a aumentar em torno de 50%. Então foi um aumento significativo. Então, se lá no início da Idade Média havia condições precárias de alimentação, ela melhorou até mesmo para os camponeses e os servos. Vamos lá. Aqui depois, foi introduzida a charrua. Ela foi gradativamente substituindo o arado feito de madeira. E o que a charrua ela permitia? Como ela era produzida com ferro, ela conseguia criar sulcos e remover a terra de maneira muito mais profunda e eficiente. Isso melhorava a forma de fazer o arejamento e, ao mesmo tempo, contribuía para que o processo de cultivo dos diferentes gêneros agrícolas fosse muito mais fértil, tudo bem? Então, olhem aqui. Uma outra questão importante também é que nesse período foram se desenvolvendo algumas técnicas de controle dos diferentes animais. Primeiro, passaram a substituir muitas vezes o boi pelo cavalo, que era muito mais ágil no desenvolvimento do trabalho. Até mesmo os cavaleiros puderam se valer de ferraduras, o arreio em fivela, que seria basicamente a possibilidade de controlar o cavalo também com os pés, né? E no século XI, isso fez com que o trabalho dos camponeses fosse agilizado e, ao mesmo tempo, criou-se uma nova função, que era a função de desenvolver essas ferraduras, do ferreiro, né? Então, vejam só, até o ano 1000, mais ou menos, o cavalo ele era atrelado da mesma forma que o boi, ou seja, eram equipamentos que grudavam no pescoço do animal. O que aconteceu a partir do século XI? Desenvolver um novo tipo de atrelagem. O cavalo passou a ser, então, ligado ao cavaleiro pelo peitoral. Isso não sufocava e aumentava a vida útil do animal. Além disso, se desenvolveu a chamada carreta de 4 rodas, que substituía algo que era extremamente deplorável à época, que era a utilização maciça, ou seja, a maior parte das pessoas de carrinho de mão. Isso fez com que a possibilidade de transporte de alimentos também aumentasse. Além disso, pessoal, a roda ou moinho hidráulico em vários feudos, o que permitiu que as moendas, ou seja, os diferentes tipos de maquinários que faziam com que o trigo fosse transformado em farinha, agissem de maneira mais eficiente. Até mesmo eles
passaram mais tarde a serem substituídos pelos moinhos de vento. Todos eles, então, permitiram um aumento na produção dos grãos. Estão aqui alguns exemplos, tanto de moinho hidráulico, na imagem 7 da página 147, quanto de moinho de vento na imagem 6. Tá? Então, qual foi a verdadeira transformação causada por isso? Obviamente que ela tem relação com a possibilidade de alimentação. Uma vez que essas transformações tecnológicas elas diminuíram as invasões do território, as relações sociais elas estavam mais estáveis, eles puderam comer e se alimentar melhor. Isso aumentou a expectativa de vida das pessoas, elas viviam mais tempo. Consequentemente, houve um significativo crescimento demográfico. O que significa essa palavra? Vocês já devem ter ouvido em geografia. Demografia nada mais é do que o estudo da oscilação populacional, ou seja, da quantidade populacional num determinado território. Nesse período na Europa, houve um aumento da população. Vamos ver o que o quadrinho diz aqui para nós. Em 600 anos, o número de habitantes da Europa cresceu em mais de 40 milhões. No ano 700, eram 27 milhões de pessoas. No ano 1000, 42 milhões. Então, olhem só. Vejam bem, quase dobrou. Em 1300, calcula-se que a Europa era habitada por 73 milhões de pessoas. Então, vejam só, num período de mais ou menos, num período que vai do ano 700 ao ano de 1300, ou seja, num período de 600 anos, houve aí mais do que o dobro no aumento da população. Então, durante anos, a concentração populacional permaneceu na área rural. Por volta do ano 1000, não havia cidades com mais de 10 mil habitantes. Então, o que isso vai acontecer? Com o aumento populacional, os feudos já não suportavam a mesma quantidade de pessoas naquele ambiente, naquele espaço. Qual foi, então, a única alternativa? Migrar para as diferentes regiões que pertenciam às possessões do Império Romano e estavam todas deterioradas por conta do êxodo urbano, o processo de ruralização da Europa na constituição do feudalismo. Então, muitas pessoas que agora não tinham mais espaço nos feudos passavam a procurar espaço nas cidades. As primeiras cidades que passaram a ser habitadas em massa eram aquelas que ainda produziam comércio na Península Itálica, cidades italianas. Vejam só o que o texto diz aqui, inclusive. Já em torno do ano de 1200, cidades italianas chegavam a ter mais de 100 mil habitantes e Paris, 80 mil. Imaginem que hoje uma cidade como São Paulo tem mais de tem mais de 12 milhões de habitantes, né? Mas naquela época esses números eram cifras enormes. Paris, 80 mil habitantes. Itanhaém hoje tem essa quantidade de pessoas. Mas aquilo, para os padrões da época, era um contingente populacional que os feudos não estavam preparados para conseguir suportar em um prazo ali de 100 anos que colaborou junto com essas inovações técnicas para que as pessoas vivessem mais, obviamente se reproduzissem mais e passassem a ocupar uma maior quantidade de terras e de espaços. Então vamos ver aqui o que o texto diz nesse sentido. A oferta de alimentos contribuiu para a melhoria de condição de vida em diferentes ordens. As pessoas passaram a viver por mais tempo. Como consequência, houve um significativo crescimento demográfico. Tá? Então, grifem aí esse trecho que eu acabei de grifar aqui na apostila. O aumento da produção gerou um excedente que passou a ser trocado. O que isso significa? Imaginem só que com essas inovações técnicas, ocorreu um estoque de alimentos. E esse estoque passou a permitir o quê? Trocas. Um sujeito que tinha no seu feudo uma produção muito grande de trigo ou de cevada, podia trocar por porcos ou por qualquer outro tipo de animal com outro feudo. Isso permitiu que houvesse, então, uma retomada gradativa, vagarosa do comércio. Nesse contexto vão surgir o que na Europa? Novas ocupações, novas atividades e uma possibilidade de socialização diferente daquela que existia no período da Alta Idade Média. Então vejam só, o aumento da produção gerou um excedente que passou a ser trocado.
Num primeiro momento, a troca se dava entre aquilo que se produzia a mais por algo que não se tinha. Então vejam só. Portanto, o armazenamento do excedente se tornou essencial. As trocas do excedente se tornaram cada vez mais importantes e, com o tempo, passou-se a produzir para comercializar, ou seja, para conseguir obter mercadorias específicas. Nesse contexto, surgiram poucos na Europa medieval, surgiram aos poucos na Europa medieval novas ocupações, atividades, mentalidades e outros espaços de sociabilidade. Então, mais uma vez, no seu livro Idade Média, O Nascimento do Ocidente, o Hilário Franco Júnior faz a seguinte reflexão. O indício de que a população europeia ocidental crescia bastante entre os séculos XI e XIII é proporcionado pelas transformações sofridas pela arquitetura religiosa. Quero que vocês grifem isso. O que acontece? Imaginem vocês que nós estudamos que dentro do espaço do feudo, o único local que era de frequência tanto das camadas sociais vinculadas ao campesinato, aos servos, quanto por parte da nobreza, era na igreja, em que o clero presidia as diferentes liturgias. Entretanto, com o aumento da população, houve também uma necessidade da igreja adequar-se a essa nova realidade, tendo que produzir espaços que comportassem essas pessoas. É daí que vai surgir uma transição de estilos de arquitetura. O que é a arquitetura? Nada mais do que a arte de construir edificações segundo as necessidades humanas. Nesse sentido, a arquitetura medieval da Alta Idade Média, ela era chamada de românica. Aos poucos ela foi sofrendo alterações para se adequar, o que possibilitou o surgimento de um novo estilo, o estilo gótico. Se muitos de vocês aqui têm alguma experiência em viajar e conhecer Santos, há uma igreja, logo quando nós entramos por quem vem de Cubatão e entra na ilha, entra na cidade de Santos, que é uma igreja que está lá, que é a catedral, que logo quando nós saímos ali do primeiro viaduto podemos observar, ela é imensa. Aquela catedral tem muitos elementos da arquitetura gótica, e vocês que conseguem se lembrar dela, vão perceber por quê. Então, ele continua dizendo, a própria passagem do românico para o gótico reflete a necessidade de áreas internas maiores, capazes de abrigar um número crescente de fiéis. A construção de grandes igrejas devia-se, sobretudo, ao desejo de abrigar todo o rebanho de Cristo, cada vez maior nas casas de Deus. Mesmo as igrejas rurais necessitaram de reformas no século XIII, com a reconstrução de suas naves. O que é a nave? É o espaço central da igreja, aquela relação que há ali logo quando nós entramos entre o sujeito que está nos grandes portões da construção e o púlpito, que é onde permanece, o altar onde permanece lá o clérigo para presidir e para desenvolver as liturgias dentro da missa. Nesse sentido, essa nave, no que diz respeito ao estilo românico, ela vai sofrer alterações que possibilitará o surgimento do gótico. Vamos ver quais foram elas? Agora aqui. Vejam só. Aqui, no estilo românico, existia esse tipo de desenvolvimento aqui, o arco de volta perfeita. Isso permitiu o surgimento de uma galeria, e em torno dessa galeria se estabeleciam uma série de assentos onde as pessoas ficavam para acompanhar a missa e as diferentes liturgias, os sacramentos da igreja. O que aconteceu com a necessidade de ampliar esse espaço? Surgiu a seguinte concepção: se ocorrer o surgimento de uma estrutura que agrupe vários arcos desse e possibilite o surgimento de uma abóbada, o que é essa abóbada? Construção arqueada feita de concreto, pedras ou tijolos em forma de cunha, né? Como se fosse uma espécie de fundo de panela, assim, destinada a cobrir um espaço apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Houve a possibilidade do surgimento de grandes estruturas que comportavam um número de pessoas muito maior. É nesse sentido que vai surgir, então, uma das principais características do gótico, que é essa nave da igreja
com um formato de abóbada, que aos poucos vai se tornar então uma ogiva, um formato ogival. Por quê? Se aqui nós temos essa cunha, o conjunto delas vai permitir então o surgimento do formato de uma ogiva, como se fosse aí a metade de uma ogiva, né? O que é a ogiva? Relativa à ogiva, ogival, né? Figura característica do estilo gótico, formada pelo cruzamento de duas curvas que se encontram e formam um ângulo mais ou menos agudo na parte superior. É o que nós vemos nessa igreja de Santos. Ela tem um formato enorme lá, ogival. Então, olhem só o que diz aqui. Enquanto o estilo românico predominavam as paredes e pilastras maciças e pesadas para suportar o arco de volta perfeita. Calma aí, só um minuto, pessoal. O arco de volta perfeita. Opa. Enfim, aqui não está dando muito certo, mas e a abóbada de berço, o desenvolvimento do arco ogival possibilitou uma mudança estética que ficou conhecida como estilo gótico. E aí o que aconteceu? Nas diferentes galerias que estavam abaixo dessas abóbadas, os diferentes clérigos aproveitaram para criar vitrais enormes nos quais era possível fazer o retrato de imagens bíblicas, de santos, desenhos geométricos, os vitrais das igrejas góticas medievais relatando passagens da Bíblia com o objetivo de instruir grande parte do povo. Por quê? A maior parte da população, ou seja, a imensa maioria, 99% na Idade Média, era analfabeta. E a educação por imagens fazia com que esses vitrais servissem à persuasão da maior parte dos súditos para que eles sentissem que estavam em um ambiente sacro, em um ambiente sagrado. Olhem só, foi a partir do século XI, prioritariamente em centros urbanos, que as catedrais góticas foram construídas com apoio de reis, nobres e burgueses e das camadas mais pobres da população. Aqui é a primeira vez que vocês vão ver essa palavra, burgueses. Por quê? Os burgueses vão surgir exatamente na Baixa Idade Média. E nós veremos por quê. Né? Então, vejam só. E aqui atrás, um dos elementos marcantes desse estilo são os vitrais, técnica que utiliza pedaços de vidro de várias cores que representam nas janelas passagens bíblicas, imagens de santos, desenhos geométricos e cenas diversas. Olhem só. Nesse sentido, pessoal, com os vitrais, a luz passa a penetrar colorida no interior das igrejas, permitindo, de certa forma, uma integração com o espaço que circunda os templos. O gótico expressa uma sociedade muito mais urbana. Olhem a diferença aqui. Uma igreja em Moissac, na França, a Abadia de São Pedro, que tem um estilo românico e foi construída em 1042, no século XI. Né? Olhem só os detalhes, como ela era muito mais trabalhada no que diz respeito à fachada, colunas muito mais robustas, mas ao mesmo tempo um aproveitamento do espaço ainda precário, quando comparado depois com o estilo que surgirá. O tímpano da igreja também, pessoal, que é uma parte importante, né? O que é o tímpano? Espaço usualmente em arco ou triangular que compõe a parte superior da porta de entrada das igrejas. Pode ser trabalhado ou não com pinturas e esculturas. Esse aqui é o tímpano da igreja. Se vocês perceberem nessa aqui, o que ele tem? Ó? Temos uma imagem de Cristo ocupando a parte central. Coroado, ele segura com a mão esquerda um livro e com a direita faz o gesto de abençoar. Cristo está rodeado pelos evangelistas. Né? Então, essa era uma forma do povo olhar para cima a imagem de Cristo e, com isso, ter um sentimento de que estava diante de um poder divino e superior ao qual o fiel deveria se curvar e adentrar ali o que seria a representação da casa de Deus, a igreja. A fachada é extremamente robusta, se vocês perceberem as colunas existem vários detalhes, e tudo isso fazia com que a sensibilidade dos fiéis acabasse sendo persuadida e eles entrassem nesses edifícios para acompanhar as missas.
Já aqui abaixo nós temos, infelizmente, aí a Catedral de Notre Dame que sofreu um incêndio, né? Há pouco tempo atrás, mas ela é a grande representação de uma catedral gótica. Vejam só, a Catedral de Reims, perdão, essa é a Catedral de Reims, na França, ela também chama Catedral de Notre Dame, por isso que às vezes eu confundo. Mas a Catedral de Notre Dame de Paris, ela também é em estilo gótico, tá, pessoal? Aí aqui nós vemos que ela tem um grande vitral. Olhem só como é rico o colorido desse vidro. E ao mesmo tempo, olha a diferença de espaços e de aproveitamento quando comparada com essa igreja. Essa aqui é muito maior, muito mais opulenta e ela permite o surgimento de muitos outros elementos que podem ser aproveitados no desenvolvimento dessas imagens e figuras que retratam passagens bíblicas ou momentos em que é importante no desenvolvimento da prédica, do sermão, a relação do espaço dos fiéis e do padre, ou do bispo, ou mesmo cardeal, aquele que está responsável por desenvolver a liturgia, o sacramento, a missa. Pessoal, foram essas as explicações na aula de hoje. Na próxima aula eu continuarei a partir da página 152. Peço que vocês façam a atividade número 1, que eu vou corrigir na nossa aula online. E eu também vou passar uma outra atividade pela Simone, e o objetivo é que vocês consigam, por meio dela, acompanharem esse conteúdo. Agradeço a todos a presença, estamos todos com saudade de vocês, saudade da escola, da nossa convivência. Espero ter sido claro na minha aula. Anotem todas as dúvidas, que na quarta-feira, no nosso encontro, estarei lá para saná-las. Um grande abraço a vocês. Um bom dia.